Andréia, ela tinha levantou a mão, não sei se ela queria comentar alguma coisa, que talvez você não tenha visto ali na lista. Não, ela já comentou, é uma mão que ficou. Tá? Então você tem que abaixar. Acho que, tá bom, beleza. Beleza, obrigado, Marco. E bom, antes de começar, eu dar os avisos de sempre, que quem que tiver alguma pergunta para o professor Paulo, eu não sei, Paulo, você prefere que te interrompa durante a apresentação ou deixa para posteriormente? Olha, talvez a gente possa fazer uma discussão no final, tá? No final, tá bom. Tá certo. Aí quem quiser, então, se inscrever, ou levanta a mão, ou manda o nome no chat, que na hora, no final, quando eu abrir para perguntas, eu chamo e, enfim, aí a gente conversa com o Paulo. Também, aí mais para os alunos que quiserem certificado, o Rodrigo Pereira daqui a pouco vai colocar no chat o modelo da mensagem que você manda, substitua os seus dados mas mantenha o modelo, porque é importante para a gente para facilitar o processo todo, tá bom? Bom, hoje o colóquio é do professor Paulo Artacho, acho que ele dispensa apresentações, porque ele está sempre nos boletins da SBF, entrevistas e tudo mais, mas eu vou dar uma rápida passada um pouquinho do currículo dele, como eu faço com todos os nossos palestrantes. Ele fez a graduação, mestrado e doutorado na USP, trabalhou em inúmeros lugares, então eu puxei alguns só, na NASA, Universidade de Lund, na Antuérpia, em Harvard, professor titular da USP, bolsista CNPq nível 1A, professor membro titular na ABC, ganhou uma série de prêmios aí pelo Brasil e pelo mundo, e foi recentemente, saiu que é um dos pesquisadores mais citados do mundo, né? Então é legal sempre ter um físico nesse meio aí. Eu agradecer mais uma vez o Paulo, e agora, Paulo, por favor, todo seu coloque. Vamos lá, gente. Então a ideia é discutir alguns, né, não todos, obviamente, dos desafios da ciência e da sociedade em geral no enfrentamento das mudanças climáticas, né? Fazendo o link com o que nós estamos vivendo hoje, né, eu acho que é importante que a gente cada vez mais tenha consciência de que a gente está passando, na verdade, por 3 emergências, né? Uma emergência da Covid-19, que genericamente a gente chama crise da saúde nas pandemias, né? Nós estamos passando por uma crise de perda de biodiversidade muito importante no nosso planeta, e o terceiro é a questão da emergência climática, né? O que é interessante é que essas 3 emergências, ou essas 3 crises, elas têm similaridades que são muito importantes entre si, tá? Primeiro, a ciência é a chave para sair destas 3 crises e destas emergências. Sem ciência, não temos saída para nenhuma das 3, né? Segundo, elas evidenciam o uso excessivo dos recursos naturais do nosso planeta, né? Nós estamos abusando, digamos assim, né, da bondade do nosso planeta em nos fornecer recursos naturais para estruturar a nossa sociedade, e só que isso está começando claramente a dar um troco na estrutura da nossa sociedade. Essas 3 crises também evidenciam a falta do que a gente chama governança global, né? Enquanto que na questão do Covid-19, vocês veem que cada país tem uma estratégia diferente, mesmo dentro da Europa. O que a Alemanha faz é diferente do que a Bélgica faz, do que a França faz, do que Luxemburgo faz, e a distância de cada um desses países é 50 quilômetros entre si. Não há chance de uma estratégia global funcionar se essas decisões são desta maneira. Em São Paulo, no Brasil, cada estado tem uma estratégia, às vezes cada município e cada região tem uma estratégia diferente. Então, a questão da governança está se tornando uma questão extremamente importante. E, por último,
tanto a pandemia da Covid, quanto a perda de biodiversidade, quanto a emergência climática, elas têm impactos socioeconômicos muito fortes e que vão durar tempos significativos. Agora, elas também têm diferenças entre si. O mais importante é a questão da escala temporal, né? A crise da saúde, do Covid, talvez vai durar até 2022, talvez até 2023, mas em alguns anos a ciência vai achar solução para esta questão. A mudança climática vai durar vários séculos por causa, obviamente, da escala temporal dos fenômenos envolvidos. E a perda de biodiversidade é para sempre. Quer dizer, quando você perde uma espécie, você perdeu ela forever. Então, essas questões têm que ser levadas em conta quando a gente lida com estas emergências. Agora, falando mais especificamente das mudanças climáticas, né? Em primeiro lugar, é importante que a gente notar que a ciência das mudanças climáticas é muito sólida, né? Aqui estão alguns relatórios que foram publicados nos últimos 2 ou 3 anos somente, tá? Sobre as mudanças climáticas globais, feitas pelo IPCC, pela FAO, feita pelo Banco Mundial, feita pela UNEP, pelo Painel de Biodiversidade Internacional e assim por diante, né? Essas publicações, aqui são só algumas, na verdade existem centenas de relatórios, cada um desses relatórios do IPCC, por exemplo, tem 1.800 a 2.000 páginas de síntese de ciência. Além de milhares de artigos publicados nessa área a cada ano, não há uma única semana onde a Science ou a Nature não publica algum resultado sobre a questão das mudanças climáticas. Então, isso é muito importante, que a ciência está lidando com essa questão de uma maneira muito intensa, da melhor maneira possível, e fazendo recomendações aos nossos governantes de uma maneira muito clara. É interessante notar que a ciência do clima talvez seja a única ciência que faça assessments deste tipo constantemente. O IPCC, desde que ganhou o Prêmio Nobel em 2007, né, a cada 4 anos lança assessments importantes, né? Veja que poucas outras áreas da física ou de outras disciplinas têm uma preocupação desse tipo, de sintetizar o conhecimento científico de tempo em tempo, e isto é uma coisa muito positiva. Bom, para a gente olhar para o futuro do planeta e para o presente, nós temos que olhar para o passado, né? Então, a história do da evolução geológica do nosso planeta mostra que a evolução geológica dele ocorreu junto com a evolução da vida no nosso planeta, né? Na verdade, a vida demorou cerca de 2,5 bilhões de anos para se estruturar no nosso planeta, que tem 4,6 bilhões de anos, e houve toda uma evolução geológica que acompanhou a evolução da vida no planeta até a época dos dinossauros e assim por diante. Aí, somente há 200 mil anos atrás, nós aparecemos nessa história, tá? Ou seja, de 4,6 bilhões de anos, nós estamos no planeta há somente 200 mil anos atrás. E a civilização, como a gente conhece, na verdade, está presente até uns 10 mil, 15 mil anos atrás, o que é muito, muito, muito pouco. Então, os humanos estão presentes somente no último segundo da história do nosso planeta. E essa história do nosso planeta teve variações climáticas muito grandes, né, de acordo com os fenômenos geológicos, geofísicos, associando a órbita da Terra com o Sol. Então, por exemplo, aqui está, por exemplo, o valor da temperatura ao longo dos últimos 500 milhões de anos, né? Bom, o planeta já foi mais quente, já foi mais frio do que agora, e assim por diante, todos sabemos disso, mas tem uma coisa que pouca gente presta atenção. Nos últimos 10 mil anos, nós tivemos o período geológico chamado de Holoceno. No Holoceno, ele teve uma característica muito importante comparada com qualquer outra época geológica, que o clima foi extremamente estável.
E esse clima estável foi o que permitiu a nossa sociedade desenvolver a agricultura e construir a estrutura social e econômica que nós temos hoje, né? Então, veja que a dependência do clima da nossa estrutura socioeconômica é muito grande, né? Agora, olhando nos últimos 250 anos, a gente percebe que a população mundial está crescendo exponencialmente, somos 7,7 bilhões de pessoas agora, seremos 10 bilhões de pessoas em 2050, o produto interno bruto cresce exponencialmente, investimento, uso de energia primária, consumo de fertilizante e assim por diante, né? Essas tendências socioeconômicas na esquerda têm impactos nas tendências do sistema terrestre como um todo, com o aumento da deposição de nitrogênio, perda de floresta tropical, degradação da biosfera, perda do ozônio estratosférico e assim por diante. Portanto, a gente observa que nós estamos mudando a estrutura do nosso planeta de uma maneira muito forte, muito rápida, e a grande questão científica é quais são os impactos destas mudanças. Para a gente olhar alguns dos impactos dessa mudança, o relatório de perda de biodiversidade do IPBES mostra alguns exemplos do impacto da atividade humana no nosso planeta. Eu gosto de olhar para o gráfico da esquerda em cima, que é a apropriação humana da produção de biomassa, ou seja, o Net Primary Productivity, ou seja, fotossíntese. Veja que em muitas regiões do nosso planeta, como na Índia, na Europa e nos Estados Unidos, os humanos já se apropriaram de 80%, 90% da fotossíntese no nosso planeta. Isso tem impactos, né? Isso é causado basicamente pela intensificação da agricultura, e um dos impactos importantes é esse gráfico aqui de baixo à esquerda, que é a mudança na quantidade de carbono orgânico no solo, né? Veja que algumas regiões da Europa, da China e da Índia já perderam de 40% a 50% do carbono orgânico do solo, e aqui na região de São Paulo, Minas Gerais, onde tem agricultura intensiva, Rio Grande do Sul, nós já chegamos a perder 30% a 40% do carbono orgânico do solo. Por que isso é importante? Porque o solo tem a componente inorgânica, que é basicamente alumínio, silício, titânio, manganês, ferro e assim por diante, e tem a componente orgânica, né? A componente orgânica é onde os micro-organismos, bactérias, vivem para poder fixar nutriente nas raízes das plantas. Sem essa componente orgânica, a gente tem um deserto como no Saara, ou com sílica, por exemplo, como elemento majoritário. Ou seja, o esgotamento do carbono orgânico do solo pode vir a comprometer a agricultura nos próximos séculos, e isso, evidentemente, é uma coisa que todos nós temos que nos preocupar. Uma pergunta que a ciência sempre se tenta responder quais são os limites planetários, né? Até onde a gente pode ir para ter o que a gente poderia chamar de limite seguro para a humanidade, né? Um grupo de cientistas ficou 10 anos se debruçando sobre essa questão, publicou um paper importante na Science alguns anos atrás, e basicamente eles identificaram 9 limites onde a gente não deveria ultrapassar para não afetar a integridade do planeta, né? E desses 9 limites, em 4 nós já passamos do que seria o limite seguro do desenvolvimento planetário. O primeiro é nas mudanças climáticas, o segundo é na integridade da biosfera, ou seja, na biodiversidade, o terceiro é na mudança do uso do solo de florestas tropicais, e o último é alterações nos fluxos biogeoquímicos de nitrogênio e de fósforo, né? Hoje, a humanidade já joga nos ecossistemas 3 vezes mais nitrogênio do que a ciclagem natural do nitrogênio nos ecossistemas naturais. Então, isso tem impactos muito importantes, e é importante também a gente perceber que alguns desses limites planetários a ciência sequer ainda consegue
quantificar. Então, por exemplo, esse novel entities que vocês veem aqui, tá? Basicamente é o seguinte: a indústria química produz pelo menos 50 a 100 novos produtos químicos a cada ano e solta esses produtos químicos no meio ambiente. Quais são os impactos desses produtos químicos a médio e longo prazo? Não é muito claro ainda e sequer a gente pode, a ciência não consegue quantificar isso daí ainda. Então, tem um trabalho científico enorme em a gente tentar entender os limites planetários, né? Bom, a revista Nature, Science e todas as revistas científicas já reconheceram essas mudanças que nós, seres humanos, estamos fazendo no planeta. Isso é uma capa da revista Nature, de alguns anos atrás, mostrando que chegamos no antropoceno, né? O antropoceno é definido a uma época recente em que os humanos e as nossas sociedades se tornaram uma força geofísica planetária. Então veja que a força dessa expressão é muito importante. Essa expressão foi cunhada pelo Paul Crutzen, prêmio Nobel de Química de alguns anos atrás, que eu tive o prazer de trabalhar mais de 15 anos em conjunto com ele, e ele colocou que, olha, até 200 anos atrás, a geofísica é quem dominava as mudanças no planeta, agora somos nós. E isso tem uma responsabilidade muito grande sobre uma única espécie que habita esse planeta, perto das bilhões de outras espécies que divide o planeta com a gente. Isso foi reconhecido pela ciência, e à direita nós temos a capa da revista The Economist, bem-vindo ao antropoceno, agora reconhecido. Isso foi feito em 2011, 10 anos atrás, então agora já reconhecido também por economistas, né? Então nós estamos numa nova era, que nós temos muita responsabilidade sobre essa nova era. O que é que nos levou a essa nova era, né? Esse gráfico mostra desde o início da Revolução Industrial, em 1850, as emissões de carbono para a atmosfera, né? A gente percebe que até 1950, estas emissões de carbono eram dominadas basicamente por destruição de florestas. Estados Unidos, Europa, China, Índia e assim por diante, né? A partir da década de 50, nós começamos um crescimento gigantesco da queima de combustíveis fósseis, e hoje cerca de 90% dos gases de efeito estufa lançados para a atmosfera têm como origem a queima de combustíveis fósseis, né? Então vejam que nós estamos com estas emissões mudando a composição da atmosfera terrestre. Mesmo com a pandemia e todo, eu peguei esse gráfico ontem à noite, é o gráfico mais recente sobre as emissões globais de dióxido de carbono na atmosfera, né? Hoje nós estamos emitindo 36,4 bilhões de toneladas de CO2 por ano para a atmosfera, 61% acima das emissões de 1990. Em 2020, com todo o colapso do Covid, com toda a parada no setor de transporte, aviação, cidades com lockout, etc. e tal, as concentrações caíram pela primeira vez nos últimos 100 anos, e elas fecharam 2020 7% abaixo de 2019. Então vejam que isso provocou uma recessão global absurda, né, desemprego, crise social, que ainda estamos no meio dela, por uma redução só de 7%. Mais para frente vocês vão ver quanto é que nós vamos ter que reduzir para a gente estabilizar o clima do nosso planeta. Então isso, nós estamos emitindo hoje cerca de 38 a 40 gigatoneladas de CO2 para a atmosfera, né? E basicamente a gente sempre fala, olha, existem outras fontes de energia? Existem. Elas são economicamente competitivas? São, né, com a queima de combustíveis fósseis, mas olha em 2019, quanto é a porcentagem de energia solar, energia eólica
inclusive energia nuclear, comparado com a queima de combustíveis fósseis. É absolutamente desprezível hoje no cenário global de energia, inclusive os biocombustíveis que o Brasil se orgulha tanto. Então, nós vivemos numa era da queima de combustíveis fósseis até hoje, apesar das discussões sobre mudanças climáticas nos últimos 30 ou 40 anos. Esses 38 bilhões de toneladas lançados para a atmosfera a cada ano está fazendo com que as concentrações de gases de efeito estufa estejam aumentando significativamente na atmosfera. CO2 era 270 partes por milhão antes da Revolução Industrial, hoje nós estamos em torno de 414 partes por milhão de concentração. Metano cresceu 259%, óxido nitroso cresceu 123% e o CO2 aumentou 48%. Ou seja, nós estamos mudando a composição da atmosfera terrestre. E isto tem implicações importantes. Uma das questões que sempre se pergunta é como é que a gente sabe se esse aumento de CO2 é devido efetivamente à queima de combustíveis fósseis. Bom, a ciência tem várias maneiras de saber isso. Esse gráfico mostra o crescimento da concentração de CO2 junto com o decréscimo da concentração atmosférica de oxigênio. Por que isto? Porque se esse CO2 veio de combustíveis fósseis que estava enterrado há milhões de anos no subsolo, esse carbono, para se transformar em CO2, nós precisamos de uma molécula de carbono e 2 moléculas de oxigênio. Então, se esse CO2 veio de combustíveis fósseis, a concentração de oxigênio atmosférico tem que estar diminuindo, e ela efetivamente está diminuindo de uma maneira com a estequiometria correta da reação de oxidação deste carbono. Do total, em 2019, das emissões, 83% das emissões globais de CO2 vieram da queima de combustíveis fósseis, 17% vieram do desmatamento de florestas tropicais. Para onde vai esse CO2? 31% é reabsorvido pelos ecossistemas terrestres através da fotossíntese. 23% vai parar nos oceanos, acidificando os oceanos com a dissolução do CO2 e formando ácido carbônico, e 46% desse CO2 emitido fica na atmosfera, alterando o balanço radiativo da atmosfera terrestre. Esse filmezinho mostra a distribuição global de dióxido de carbono. As cores mais vermelhas e amarelas mostram as concentrações mais altas. A gente observa aí, primeiro, a atmosfera é compartilhada por todos os seres humanos e todos os seres vivos do planeta como um todo. E uma molécula de CO2 lançada nos Estados Unidos, em 3 dias ela está na Europa, em 7 dias ela está no sudoeste da Ásia, e mais ou menos em 10 a 12 dias ela dá a volta no planeta como um todo. E cada molécula de oxigênio que nós estamos respirando neste atual momento foi respirada na Groenlândia, na África, na China, nos Estados Unidos e assim por diante. Portanto, a atmosfera é um bem que é compartilhada por todo mundo, todo ser vivo no nosso planeta. Esse filmezinho mostra o fluxo de energia no nosso planeta. A energia é o que move o nosso planeta, como todo físico sabe disso muito bem. E o que é importante é que o fluxo de energia é muito, muito maior na região tropical do planeta. Então, qualquer alteração na região tropical, por exemplo, o albedo de superfície, faz alterações profundas no balanço de radiação do planeta como um todo. Então, as regiões tropicais são absolutamente críticas na manutenção do balanço radiativo do nosso planeta. Esse filmezinho mostra
o vapor de água e a precipitação no nosso planeta. Veja o papel da Amazônia, né? Basicamente processando o vapor de água que recebe do Atlântico tropical e trazendo esse vapor de água aqui para o sul do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e assim por diante, e lançando esse vapor de água na atmosfera global. O vapor de água é importante porque a molécula da água é o principal gás de efeito estufa, ela tem forte absorção na região do infravermelho e tem um impacto também importante tanto na chuva, tanto na agricultura quanto no balanço radiativo. Sem chuva não há agricultura, não há produção de alimentos, então essa é uma das razões pela qual a ciência se debruça muito fortemente sobre a questão dos fluxos de vapor d'água, né? Nós temos muitas evidências das rápidas mudanças das mudanças climáticas globais, não só o aumento global de temperatura, mas o aquecimento dos oceanos, redução de gelo, aumento do nível do mar, acidificação dos oceanos, aumento dos eventos climáticos extremos e assim por diante, né? Então, hoje, você obviamente nem precisa ser cientista para você observar que o clima está mudando e está mudando muito rapidamente, né? Uma das manifestações dessas mudanças é no aumento médio da temperatura global, né? Então, aqui é um gráfico da temperatura, da anomalia de temperatura, desde 1880 até 2017, onde a gente observa um aumento significativo, particularmente depois da década de 80, na temperatura média do planeta, atingindo hoje um aumento médio de 1,2 graus Celsius comparado com 50 a 100 anos atrás. Só que esse aumento da temperatura, ele não é homogêneo, né? Veja que no Nordeste brasileiro, esse aumento da temperatura já foi de 1,5 grau a 2 graus, né? A região do Ártico já se aqueceu mais de 3 graus, algumas regiões já se aqueceram 6 graus Celsius, e as regiões continentais se aquecem mais do que as regiões oceânicas, obviamente, porque a água tem uma gigantesca capacidade térmica e você precisa de muito mais energia para aquecer 1 quilo de água do que aquecer 1 quilo de um ecossistema terrestre. Então, os continentes onde a gente vive estão se aquecendo mais rapidamente do que a média global. Nessa compilação do IPCC, ele mostra a variação desde 1850 da temperatura global e cinza, e aqui da temperatura dos ecossistemas terrestres, onde a gente já passou do aumento médio da temperatura nos ecossistemas terrestres de 1,5 grau, né? No caso do Brasil, agora a gente pode olhar não globalmente, mas veja um mapa da anomalia de aumento de temperatura, por exemplo, na bacia do Rio São Francisco, onde a temperatura já subiu 2,5 graus, né? E veja na parte leste da Amazônia, a temperatura já aumentou cerca de 2 graus centígrados. O mapa da direita mostra a anomalia de chuva, precipitação, né? Então veja que a bacia do São Francisco já teve a sua precipitação reduzida em 25% a 30%, isso não são projeções para o futuro, isso é o presente, né? E a região sul do Brasil está sofrendo um aumento da precipitação, um aumento da chuva significativamente, que está sendo deslocada de outras regiões para a região sul do Brasil, né? A média da temperatura no Brasil, compilado pelo Berkeley Earth Group, mostra um aumento da temperatura médio da ordem de 1,5 grau, com algumas regiões já aquecendo entre 2 graus e 2,5 graus. Então, nós não estamos falando de um aumento de temperatura de 1 grau, mas nós estamos falando de um aumento na quantidade de energia muito significativo. Bom, se a atmosfera está aquecendo e o oceano tem contato térmico com a atmosfera, o oceano também tem que estar aquecendo se a termodinâmica funciona, e isso é muito bem documentado também. Esse aquecimento também não é homogêneo como é na atmosfera. E o aquecimento dos oceanos tem uma questão
importante, que a água ela se dilata com o aumento da temperatura. E, além disso, o aumento da temperatura está fazendo com que as geleiras continentais derretam e, com isso, mais água flui para os oceanos. Então, nós estamos observando um aumento dos níveis médios dos oceanos, que, em média, é de 23 centímetros para o planeta como um todo, mas algumas regiões, como em Recife, por exemplo, o aumento médio do nível do mar já chegou a 40 centímetros. Então, isso depende das correntes oceânicas e assim por diante. Para quem mora em cidades litorâneas, como Rio de Janeiro e Niterói, não preciso dizer para vocês do potencial impacto socioeconômico deste processo. O IPCC fez projeções de aumento do nível do mar nesse relatório sobre as mudanças climáticas no oceano e na criosfera, e veja que a previsão é para o final deste século um aumento contínuo da ordem de 0,84 metros, ou seja, quase 1 metro de aumento médio do nível do mar, com um processo a longo prazo, que é muito difícil de reverter, de aumento do nível do mar de 3,5 metros, se a gente manter as emissões atuais. Veja, para quem mora em Copacabana e Ipanema, um aumento médio do mar de 3,5 metros, vocês podem imaginar o impacto disso. A revista National Geographic pegou mapas do United States Geological Survey e fez simulações, por exemplo, daqui a alguns séculos, como vai ser a geografia do nosso planeta com um oceano subindo. E o curioso é que Assunção, no Paraguai, vai ter praia, né? Você tem Buenos Aires e Montevidéu, que vão ficar completamente debaixo d'água, bem como uma parte significativa de toda a área costeira brasileira, e inclusive Manaus pode vir a ficar embaixo de água se a gente continuar as emissões que nós temos hoje. Ou seja, nós estamos mexendo não só com a composição da atmosfera, com o balanço radiativo, mas também com a geografia do planeta como um todo, de uma maneira irreversível, porque uma vez que você inicia este processo, obviamente é muito difícil você parar ele, né? Bom, então, basicamente, no Antropoceno, os oceanos estão sofrendo transformações que eles não sofreram nos últimos 300 milhões de anos. Eles estão 1 grau mais quente, 26% mais ácidos, e eles têm 2% a menos de oxigênio dissolvido por causa do aumento da temperatura. Portanto, isso pode vir a comprometer muito da biota oceânica e da biodiversidade nos oceanos, né? Bom, um físico sueco, Arrhenius, físico famoso, publicou um paper em 1896 fazendo cálculos de que, se a gente dobrasse a concentração de CO2, a temperatura da superfície terrestre aumentaria 5 graus Celsius. É um paper muitíssimo interessante. O Fourier tinha acabado de fazer algumas medidas detalhadas da absorção de radiação infravermelha, né, por CO2 e outros gases. E o curioso é que o Arrhenius fez essa conta antes da mecânica quântica, antes de supercomputador, obviamente, né? E se você reproduzir os cálculos do Arrhenius hoje no supercomputador do INPE, que é o supercomputador, um dos mais poderosos aqui no Brasil, nós chegamos em valores muito próximos disso, né? Ou seja, a ciência sabe disso há mais de 100 anos, né? E sabe com papers publicados, etc. e tal. Aqui na direita é uma matéria de um jornal de 1912 dos Estados Unidos, onde ele coloca que, se a gente continuasse naquela época a queimar carvão, basicamente nós iríamos aumentar o cobertor que protege a Terra e aumentar a sua temperatura. E eles concluem que esse efeito pode ser considerável em alguns séculos, em 1912. Mal eles sabiam
que as previsões de 1912 se não precisariam de alguns séculos para ser confirmadas, elas são confirmadas hoje. Então, essencialmente, o que é importante nas mudanças climáticas é esse gráfico. Não é a mudança do CO2, não é a mudança na composição da atmosfera, mas é a mudança que nós estamos fazendo no balanço de energia do nosso planeta, tá? Então, basicamente, nosso planeta recebe 340,2 watts por metro ao quadrado, né? Em média na superfície. Parte dessa radiação é refletida de volta pelo espaço, pelas nuvens e pela atmosfera. Parte é absorvida pela superfície, essa energia absorvida é utilizada por toda a vida no nosso planeta para manter a vida, e aí a gente joga fora a radiação infravermelha, essa radiação chega no visível com uma entropia diferente da radiação que a gente joga fora, a gente joga fora calor, e parte dessa radiação que sai na forma de calor é refletida de volta pelas nuvens, pelos aerossóis e pelos gases de efeito estufa. Então, o que nós estamos fazendo é aumentar a fração da radiação que é refletida de volta para a superfície do nosso planeta. E o restante vai embora e o planeta teria que estar em balanço, tudo que entra tinha que sair, mas nós observamos um pequeno imbalanço no balanço de radiação, e esse é o que causa o aumento do efeito estufa. O IPCC desenvolveu uma métrica, nós demoramos uns 20 anos para desenvolver uma métrica sobre como calcular a forçante radiativa do aumento da concentração do CO2, metano, monóxido de carbono, aerossóis, radiação solar, mudança de albedo e assim por diante, que são todos os drivers que controlam o balanço radiativo no nosso planeta. A concentração de CO2, por exemplo, ao mudar de 280 partes por milhão para 414 partes por milhão, absorve um adicional de 1,68 watts por metro ao quadrado. Veja que isso é muito pouco, perto dos 340,2 watts por metro ao quadrado, o que mostra o quão sensível é o sistema climático para minúsculas alterações no fluxo de energia do nosso planeta, né? E aí são os vários componentes, nós temos componentes que aquecem o planeta e temos as partículas de aerossóis que resfriam o nosso planeta, porque elas refletem de volta para o espaço luz no comprimento de onda correspondente ao tamanho dessas partículas, que é da ordem de 0,5 micros, né, 500 nanômetros, elas refletem radiação e resfriam o planeta. O fluxo líquido é em torno de 2,29 watts por metro ao quadrado, desde 1750 até 2013. Então, nós estamos mudando o balanço de radiação no nosso planeta. E no futuro, como é que a gente pode calcular a energia, a temperatura, digamos, no final deste século? Bom, para isso nós precisamos de dois ingredientes. Primeiro, é um cenário de emissões, né? Como é que vão se comportar as emissões de gás de efeito estufa de agora até o final do século? E segundo, de um modelo climático, que é uma representação física de como a interação de gases, partículas e as mudanças que nós estamos fazendo afeta a termodinâmica da nossa atmosfera. Bom, para tornar uma história longa curta, aqui está o cenário A2 nos últimos 10 anos, previsto para os últimos 10 anos neste século, onde a temperatura na América do Sul, por exemplo, vai ser da ordem de 4 graus a 4,5 graus de aumento, comparado com antes da Revolução Industrial. As regiões ártica e da Sibéria e do Ártico podem vir a aquecer da ordem de 7 a 7,5 graus. Então, nós não estamos falando de mudanças pequenas, nós estamos falando de profundas alterações na termodinâmica do nosso planeta. O INPE fez simulações para o Brasil, independente das simulações do IPCC,
E o aumento médio esperado de temperatura para os últimos 30 anos deste século, a gente pega períodos grandes para tirar a flutuação de ano a ano, que é muito forte no sistema climático, e veja que toda a região do Mato Grosso, Goiás, na verdade é onde está o agronegócio brasileiro hoje, vai sofrer um aumento de temperatura de 6 a 7 graus, que é muito coerente com as previsões do IPCC. Do ponto de vista da queda da precipitação de chuvas, o Nordeste vai ter da ordem de 30% a 40% menos chuva, inclusive a parte leste da Amazônia também vai perder uma quantidade significativa da água, que é crítico para a manutenção do ecossistema. Então vejam que são mudanças absolutamente profundas no clima do Brasil. E a Amazônia é um dos ingredientes importantes nessa receita, porque é o maior reservatório de carbono em qualquer ecossistema tropical do nosso planeta. Então, a Amazônica é crítica para o sistema climático terrestre e o Brasil está fazendo um experimento de larga escala, muito complexo, de tirar uma floresta tropical e substituir essa floresta tropical por áreas de pastagem ou áreas agrícolas. Em 1975, só 0,5% da floresta amazônica havia sido desmatado. Isso é para a gente perceber que isso é um fenômeno muito recente. Em 1988, só 5% da floresta havia sido desmatado, enquanto que agora, em 2020, cerca de 19% da floresta já foi desmatado. E o desmatamento da floresta amazônica pode ser reduzido. Este gráfico mostra a área desmatada em quilômetros quadrados por ano desde a década de 70, e o Brasil reduziu o desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados para 4.500 quilômetros quadrados de 2003, 2004 para 2011 a 2012. Né? Ou seja, é possível, é fácil e é rápido você reduzir as emissões de desmatamento, que, como vocês viram, corresponde a cerca de 13% a 17% das emissões globais de gás de efeito estufa. Mas, infelizmente, a partir de 2013, 2014, o desmatamento da Amazônia está aumentando significativamente e, atualmente, nós estamos desmatando 10.500 quilômetros quadrados de floresta por ano. O Brasil é o campeão mundial de desmatamento tropical no nosso planeta, e seguido pela República Democrática do Congo e seguido pela Indonésia. Esses três países são responsáveis por 75% do desmatamento de florestas tropicais. Isso é uma boa notícia, porque se a gente reduzir o desmatamento em 3 países do mundo só, nós podemos reduzir rapidamente e significativamente as emissões de gases de efeito estufa. Os impactos do desmatamento e das queimadas são vistos globalmente. Esse é um filminho com imagens de satélite da NASA, que é um satélite medindo as emissões de queimadas, nesse caso monóxido de carbono, onde elas vão tanto para o Pacífico através dos Andes, quanto aqui para o sul do Brasil, aqui passando pela cabeça de São Paulo e Rio de Janeiro. E a Amazônia também é crítico para o transporte de vapor de água na América do Sul. Né? Todo o agronegócio no Brasil Central essencialmente é irrigado pelos chamados rios voadores, que transportam umidade coletada no Atlântico tropical, é processado pela Amazônia e sai aqui por baixo. Então, se a gente altera os processos que controlam esses fluxos de água, obviamente a nossa sociedade vai ter dificuldade em continuar com uma economia baseada no agronegócio. E o ciclo hidrológico da Amazônia está se modificando. Esse gráfico de cima mostra a descarga do rio Amazonas em Óbidos, no Pará, onde a gente está observando um aumento muito significativo da quantidade de água que sai pelo rio.
né? A grande questão é por que isso está acontecendo. Isso é causado por desmatamento, isso é causado por alteração na circulação global, causado pelo aumento da temperatura do Oceano Atlântico tropical. Isso a ciência ainda não consegue responder, porque a gente ainda conhece uma fração pequena do conhecimento necessário para conseguir entender o sistema climático complexo da Amazônia. Outra coisa que é muito clara são os aumentos dos eventos climáticos extremos, cheias e secas importantes. Esse gráfico mostra desde 1900 a frequência de cheias e de secas, e nós observamos claramente um aumento na amplitude dos eventos extremos na região amazônica. Mas a região amazônica é particularmente importante para a questão do carbono. Então, esse gráfico, esse filmezinho, mostra quanto de carbono as plantas retiram da atmosfera através da fotossíntese. Vejam que nas florestas boreais, conforme chegou o verão, o inverno, elas capturam carbono e soltam esse carbono. As únicas regiões onde esse carbono é permanentemente armazenado no ecossistema são nas florestas tropicais do Brasil, da América do Sul, da África e do sudoeste da Ásia. Portanto, a Amazônia contém de 100 a 150 bilhões de toneladas de carbono armazenada nas árvores, e isso corresponde a 10 anos da queima de todos os combustíveis fósseis. Portanto, o que vai acontecer com a Amazônia é crítico para o que vai acontecer no clima global. Este filmezinho mostra os satélites monitorando o clima do carbono e as variáveis acessórias. O Brasil acabou de lançar ontem, né, o satélite Amazônia 1, que são satélites que monitoram o ciclo de carbono global e, em particular, no caso da Amazônia, porque é absolutamente crítico para o futuro do planeta o que nós vamos fazer com o ciclo do carbono globalmente falando. E a Amazônia, há 20, 30 anos atrás, estava absorvendo grandes quantidades de CO2 da atmosfera, cerca de 0,5 toneladas por hectare por ano, e atualmente nós estamos observando que o fluxo líquido de carbono na Amazônia hoje é zero, principalmente por causa do aumento da mortalidade das árvores, que é um aumento muito significativo, né? E nós estamos observando também, através de medidas de satélites da NASA, um aumento no déficit de pressão de vapor, que indica um decréscimo na evapotranspiração da Amazônia para o clima global, e são mecanismos muito críticos, porque isto reduz a chuva, isso realimenta positivamente a perda da floresta tropical, no caso da Amazônia. Eu vou começar a pular algumas transparências para começar a concluir, e basicamente nós, no caso da Amazônia, podemos estar saindo de uma situação onde você tinha um equilíbrio complexo e não linear para outras situações dominadas não por uma floresta tropical, mas um cerrado, e cálculos indicam que o threshold para você sair de um estado atual para um novo estado de equilíbrio é se a gente atingir 40% da área desmatada ou um aumento de temperatura de 4 graus Celsius. Então, só lembrando, a gente já desmatou 19% da floresta e na Amazônia já aumentou a temperatura em cerca de 1,8 a 2 graus Celsius. Então, nós estamos na metade deste caminho, que é um caminho, obviamente, sem volta, porque uma vez que você destrói a floresta, ela deixa de ter condições de se recuperar. A Embrapa está preocupada com essa questão. Isso são mapas da Embrapa do déficit de água no Brasil desde a década de 80, onde as regiões que têm alto
déficit de água estão avançando, saindo do Nordeste brasileiro, entrando no Brasil central, e vejam as previsões da Embrapa para a próxima década, onde o Mato Grosso, Goiás, sul da Bahia e Minas Gerais são regiões que vão ter déficit de água muito alto ou um déficit alto de água. Então, obviamente, nós temos que se preocupar com isso se a gente quer que o agronegócio continue na próxima década. E a Amazônia é importante para o clima global. Nós fizemos um workshop em Princeton em 2019, né, fazendo simulações como é que seria o mundo sem a Amazônia em 2050, né? Bom, usamos vários cenários, usamos o melhor computador, um dos computadores mais poderosos do mundo, com o melhor modelo climático, e basicamente, dependendo do cenário, nós podemos ter, só devido ao desmatamento da Amazônia causado pela alteração do albedo da superfície terrestre e pela destruição da floresta, um aumento de 1,8 a 2 graus centígrados na parte oeste da Amazônia e um aumento de 1,5 grau na parte leste da Amazônia. Essa mudança na superfície vai fazer profundas mudanças na precipitação, com até 700 milímetros de água a menos se a gente desmata a Amazônia por causa da redução na evapotranspiração. Ou seja, são profundas mudanças no ecossistema que têm impactos globais, né? Então, o impacto global é tanto pelas alterações climáticas globais, quanto pelo desmatamento que está ocorrendo agora. Mesmo que a gente pare o desmatamento, se não pararmos de emitir gases de efeito estufa globalmente, a Amazônia pode não ter condições de sobreviver a um aumento de temperatura de 5 a 6 graus centígrados, mesmo que o Brasil pare imediatamente o desmatamento. Então, é fundamental, além de reduzir o desmatamento a zero, que os países desenvolvidos parem de emitir gases de efeito estufa através da queima de combustíveis fósseis. Bom, e uma das perguntas importantes é quão próximo de um precipício de mudanças climáticas nós estamos, né? A questão do chamado tipping point, né? E existem vários tipping points no sistema climático terrestre. Um deles, como eu já falei, é o colapso da floresta amazônica. Na semana passada, nós tivemos resultados muito preocupantes de que a circulação termoalina do oceano no Atlântico Norte está se enfraquecendo e está no ponto mais fraco dos últimos 10 mil anos. Isso é importante porque isso redistribui calor para os oceanos, e também a questão da destruição. O aquecimento global está destruindo o permafrost, que são solos congelados com grandes emissões de metano, como, por exemplo, ilustrado aqui. Esses solos ficaram congelados por alguns milhares de anos, então as bactérias no solo produziram grandes quantidades de metano que ficaram presos no subsolo, e conforme a neve e o solo agora se aquece, esse metano extraindo para a atmosfera. O metano é importante porque ele, molécula por molécula, ele tem uma seção de choque de absorção de radiação infravermelha 21 vezes maior que uma molécula de CO2. Portanto, é um gás muito mais forte para fazer efeito estufa do que o CO2. Outros efeitos das mudanças climáticas é o aumento da intensidade e da frequência dos eventos climáticos extremos, que já estão ocorrendo desde a década de 80. Então, por exemplo, aqui em Paraty, eu vejo que toda vez que chove, chove muito forte, né? Em São Paulo, a frequência dos eventos climáticos extremos está aumentando muito significativamente. Por exemplo, você vê desde a década de 30, compilações de dados da Estação Meteorológica da USP mostram que a chuva média está aumentando e a frequência das chuvas de mais de 100 milímetros em um dia, que causa esses alagamentos que vocês estão vendo, está aumentando muito significativamente. E isto é uma das previsões
das mudanças climáticas globais. Outro ponto importante é de que em 2100, 80% da população vai estar vivendo em cidades. Então, a gente tem que achar maneiras de cidades como São Paulo, Hong Kong, Vancouver, ou todas as cidades do nosso planeta. Esse mapa mostra cidades com mais de 5 milhões de habitantes na Ásia. Nós temos que descobrir maneiras de que as nossas cidades sejam mais sustentáveis do que elas são hoje, né? Uma das questões mais importantes das mudanças climáticas é o impacto que ela vai ter na produção de alimentos. Esse mapa foi feito pelo World Economic Forum, junto com a FAO, mostrando que a porcentagem da produtividade agrícola para o Brasil pode cair de 30% a 40% em 2050, que é só 30 anos a partir de agora, comparado com o que a gente tinha 50 anos atrás. Ou seja, os países tropicais vão perder a capacidade de produzir alimentos, e é onde hoje, basicamente, se produz a grande maior parte de alimento para os 7,7 bilhões de pessoas no nosso planeta. Para terminar, existem soluções? Existem. A resposta mais simples é isto, né? Nós temos que usar a energia de uma maneira muito mais eficiente, nós temos que fazer uma transição para a chamada economia de baixo carbono, temos que aumentar a absorção de carbono pela plantação de floresta, mas mais importante de tudo, a gente tem que ter mudanças no comportamento e no estilo de vida. Particularmente, nós vamos ter que mudar a maneira com que a gente produz energia, temos que mudar o nosso sistema de transporte, vamos ter que mudar a maneira de produzir alimentos e também de produzir biocombustíveis. Na questão do transporte, é o mais óbvio, a tecnologia por trás dos nossos automóveis é essencialmente a mesma nos últimos 120 anos, né? Mas existem tecnologias muito mais modernas, com veículos elétricos, com transporte de massa, que tem uma emissão muito menor do que os automóveis. E também as nossas cidades, por exemplo, São Paulo, tem 7 milhões de automóveis nas ruas, e isso é insustentável para qualquer possível critério, né? O Fórum Econômico Mundial, que é aquele grupo dos bilionários que se reúne em Davos todo ano, em fevereiro ou março, solta um relatório dos riscos globais, e é curioso, eles fazem isso desde 2007, né? E vocês veem, se vocês veem os 5 maiores riscos globais em 2020, todos eles estão associados com as mudanças climáticas, né? Isso não acontecia até 2010, 2012, onde os riscos eram outros. E em termos de impactos, as mudanças climáticas são os maiores impactos potenciais para mudanças na socioeconomia do nosso planeta. Isso não é previsão de cientistas, nem de ONGs, nem de grupos ambientais, mas do Fórum Econômico Mundial. E qual é a solução para essa questão? Bom, o IPCC se debruçou sobre essa questão, sobre como limitar o aquecimento global em 1,5 graus, e a resposta está nesse gráfico. A partir de 2020, nós temos que reduzir as emissões pelo menos em 3% ao ano, continuamente, todo ano, até 2050, e a partir daí ter emissões negativas de CO2 para a atmosfera. Portanto, são mudanças sem precedentes na estrutura socioeconômica do nosso planeta, e ou a gente faz uma mudança desse tipo, ou as consequências vocês viram nos slides anteriores. O único acordo hoje que existe em vigor é o Acordo de Paris, e se todos os países cumprirem seus compromissos no do Acordo de Paris, nós ainda teremos um aquecimento de 3,2 graus Celsius. Inclusive, o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento da floresta tropical ilegal
até 2025, daqui a 5 anos, e nós temos que reduzir as nossas emissões em 32% até 2030. Né? Mas se todos os países cumprirem os compromissos, a temperatura aumenta em 3,2 graus Celsius. Então, vamos fazer um cálculo simples e realista que, se todos os países cumprirem as suas metas, o que vai acontecer com o planeta? Se 3,2 graus de aquecimento médio no planeta em áreas continentais significa um aumento médio de 4,2 graus Celsius. Se a gente remove as partículas de aerossóis que hoje mascaram o aquecimento global, reduzindo a poluição do ar em áreas urbanas, isso acarreta um aumento da temperatura de 0,7 graus Celsius, chegando a 4,9 graus Celsius. Como 80% da população vai viver em áreas urbanas, a intensificação da ilha de calor urbana acrescenta mais 1 grau Celsius nessa conta, totalizando 5,9 graus Celsius, e, portanto, se todos os países cumprirem o Acordo de Paris, nós estamos indo para uma trajetória de aquecimento de 5,9 graus Celsius em áreas urbanas, que é onde vai estar vivendo a população. Portanto, vejam que nós estamos numa emergência climática de uma maneira muito clara. Né? Bom, para terminar, uma questão crítica é a questão da governança. Né? Isso foi levantada por físicos como Stephen Hawking, como a encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, que mostra que nós precisamos desenvolver um sistema de governança global para controlar estas mudanças que nós estamos fazendo no nosso planeta. E a questão das desigualdades sociais é uma questão absolutamente crítica nessas equações, onde o gráfico de cima mostra as emissões de CO2 per capita, mostrando que os países que tiveram altas emissões até hoje vão ser os países menos impactados pelas mudanças climáticas. Os países que vão ser impactados são principalmente os países tropicais, como o Brasil, os países da África e os países do sudoeste da Ásia, né? E a questão da desigualdade no consumo também é muito importante, porque esse slide mostra o consumo em uma semana de uma família na Alemanha, de uma família na Itália, de uma família no Equador e de uma família no Chad. Quer dizer, enquanto nós tivermos uma desigualdade social nos níveis de consumo, obviamente nós não vamos conseguir resolver ou equacionar uma solução para este problema, que passa por uma redução drástica do consumo nos países desenvolvidos, para que os países em desenvolvimento possam ter melhor condições de renda e de consumo. E o papel da ciência versus a economia, a sociedade e a governança pode ser observado por esse gráfico, onde a ciência é a base dessa questão e, basicamente, a ciência já fez o seu papel. Né? A ciência está alertando há mais de 30 anos para os perigos que o nosso planeta está incorrendo. Agora, isso tem questões econômicas, questões de governança, questão da sociedade, questão de direito internacional, que ainda tem que ser equacionadas para que a gente possa ter uma adaptação e uma mitigação coerente com as necessidades que a gente vai precisar construir como sociedade. E, por último, é importante a gente olhar para o futuro e a gente perceber que o planeta está em franca mudança, e não é só as mudanças climáticas. Este relatório, chamado The World in 2050, mostra claramente as 6 grandes transformações
que nós vamos precisar fazer no nosso planeta em 2050, incluindo o desenvolvimento de consumo e produção sustentáveis, a revolução digital com redes sociais, big data, biotecnologia, nanotecnologia, assim por diante, as mudanças que nós estamos tendo na capacitação humana e na demografia, com saúde, educação, envelhecimento da população e assim por diante, a questão das cidades que eu falei, da sustentabilidade, da poluição e do uso de água pelas cidades, a questão da produção de alimento, uso da terra e uso sustentável da biosfera e, por último, a descarbonização do sistema energético global e o acesso à energia, particularmente para os menos favorecidos. Esses são as 6 grandes transformações que nós temos que desenvolver em conjunto com os chamados implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi a resposta da ONU para esse gigantesco desafio que é basicamente construir uma nova sociedade que seja minimamente sustentável, porque ficou óbvio que na trajetória que nós estamos seguindo, nós estamos comprometendo o desenvolvimento sustentável do planeta. E a ciência tem um papel fundamental em construir um lugar seguro e justo para a humanidade que junte as necessidades básicas de água, alimento, renda, educação, energia, equidade social, igualdade de gênero, com os limites planetários da mudança do uso da terra, da mudança climática, do uso de água e assim por diante. Então, essencialmente, a ciência tem que construir a ponte entre as necessidades da sociedade e os limites planetários, e esta ciência é uma ciência interdisciplinar que vai ter que dar respostas que a sociedade precisa. Então, terminando, é fundamental esse recado de que a gente precisa de uma ciência muito sólida em todas as áreas do conhecimento para que a gente possa encontrar meios de sustentar o nosso planeta de uma maneira muito mais eficiente, muito mais inteligente no uso dos recursos naturais. Então, obrigado pela atenção, gente. Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês, e aí eu posso agora responder qualquer questão que vocês tenham. Obrigado pela atenção. Oi, tá me escutando, Paulo? Eu estou sim. Ah, tá, né? Que é que tá falando que a minha conexão. E a sua conexão está ruim, ou talvez é a minha. Ele mesmo se automutou. Não estamos mais ouvindo, Vinícius. Seu microfone aparece como desligado. Acho que ele está todo apagado. Ixi! São os problemas de internet nessa nova era, né? Bom, então vamos lá, gente. Acho que mesmo sem o Vinícius, ele vai entrar daqui a pouco. Se vocês tiverem alguma questão ou algum ponto em particular para discutir, podemos fazer agora. Eu acho que pode começar lá pelo chat, se o Rodrigo quiser aí pessoal, eu posso dar continuidade aqui, enquanto o Vinícius não aparece. Tem uma porção de perguntas no chat e tem mãos levantadas, é difícil de saber a ordem aqui exatamente que isso aconteceu. Vou alternar aqui. A primeira pergunta que eu estou vendo aqui do Khaled, ele colocou o seguinte, parece simplista, mas uma política global de reflorestamento intensivo poderia reverter o problema das mudanças climáticas em uma escala de tempo viável, talvez 20 anos? Olha, é uma boa pergunta, né? Ela não é simplista porque ela é muito complexa, tá? A questão é a seguinte, a primeira resposta seria sim, se a gente... A única maneira conhecida de remover CO2 da atmosfera chama-se fotossíntese. Não há outra maneira hoje de remover CO2 da atmosfera na escala que a gente precisa fazer, tá? Então, fotossíntese é a resposta para remover CO2 da atmosfera. O problema são dois. Primeiro, para você fazer grandes projetos de reflorestamento sem deixar
de queimar combustíveis fósseis é um esforço inútil, você vai ficar enxugando o gelo, né? Porque você remove CO2 de um lado e continua injetando no outro. Vamos imaginar que você pare de injetar CO2 na atmosfera para a queima de combustíveis fósseis, tá? Quando uma árvore cresce, ela vai demorar numa região tropical 20, 25, 30 anos para crescer. Você precisa remover aquele carbono, enterrar esse carbono embaixo do solo, onde o tempo médio de vida é muito maior, né? E, obviamente, você vai gastar muita energia para fazer isso. Segundo problema, aonde você vai fazer isso? Você vai fazer isso sobre áreas que hoje produziriam alimentos? Então, existe um conflito entre áreas tropicais para reflorestamento com áreas que poderiam ser utilizadas para a produção de alimentos. Então, o Brasil se comprometeu a reflorestar 12 milhões de hectares e essa promessa, por enquanto, ainda está no papel, mas, sem dúvida nenhuma, no curto prazo, você pode e deve investir em grandes programas de reflorestamento, mas sem comprometer a capacidade de produzir comida e, ao mesmo tempo, você tem que reduzir a queima de combustíveis fósseis, senão você vai estar tirando de um lado e jogando, enchendo o balde do outro lado. Então, isso é uma estratégia, sim, está sendo pensada em grande escala, tanto é que o Biden prometeu 20 bilhões de dólares para parar o desmatamento da Amazônia e investir em projetos de reflorestamento. Outra pergunta do Jürgen. Oi, Jürgen, faz tempo que eu não te vejo. Quais são as opções viáveis para mudar a forma de produzir energia solar, eólica, etc. e tal? Olha, essas opções são mais do que viáveis, tecnicamente, elas são eficientes, e elas são num preço competitivo com a queima de combustíveis fósseis, né? Então, a grande pergunta é por que elas não são utilizadas, né? Pergunta óbvia, né? Bem, evidentemente porque existe toda uma indústria mundial por trás da exploração do petróleo. O petróleo é a maior indústria do planeta e nós não vamos imaginar que quem ganha muito dinheiro com a indústria do petróleo vai largar o osso de graça, sem nenhum ganho de outro lado, né? As indústrias petrolíferas estão mudando o seu panorama para indústrias de energia, onde a energia solar e eólica é importante, mas muitos países, isso precisa de políticas públicas. Veja, você vê mais gerador de energia eólica na Alemanha do que você vê no Nordeste brasileiro. Você vê mais geração de energia solar na Suécia do que você vê no Nordeste brasileiro. Então, o Nordeste tem um potencial gigantesco de produção barata e de energias alternativas. O grande problema é o armazenamento, porque essas fontes são intermitentes, né? Então, você precisaria de baterias gigantescas, com todos os impactos ambientais, mas existem maneiras hoje sendo trabalhadas, por exemplo, quando tem excesso de energia, você bombeia água para um reservatório de hidrelétrico, e quando você precisa dessa energia à noite, por exemplo, quando o vento é baixo e quando não tem energia solar, você gera hidroeletricidade. Então, tem saídas, mas nós precisamos também de pesquisas para a gente poder implementar esta saída. Paulo, vamos lá. O Vinícius disse que depois do Jürgen, o Thiago levantou a mão para fazer uma pergunta, não sei se ele ainda está por aí. Oi, obrigado, Paulo. Eu tenho duas perguntas, uma curiosidade. Eu li no livro do James Guerriasso que o Vale Fértil ali no Oriente Médio, né, onde surgiu a agricultura, hoje em dia é uma área desértica, e segundo ele, justamente era um clima onde ele era mais sensível, e a gente passou esse ponto, né, que seria da Amazônia uns 40%, e por isso que hoje a gente tem essa parte desértica. E a Europa, apesar de que se desflorestou tanto, ela era menos sensível, isso aconteceu. Eu queria saber se o quanto disso realmente é verdade, isso poderia ser usado como exemplo também dessas diferenças. E uma outra... Bom, vamos responder uma por uma, que aí fica mais fácil de eu lembrar. A resposta clara é sim. A suscetibilidade de cada região às mudanças climáticas é muito diferente,
Tá? Isso depende das correntes aéreas, depende da qualidade do solo, depende da quantidade de matéria orgânica do solo e assim por diante. Né? Então, a região da Mesopotâmia era a região onde floresceu uma civilização muito famosa. E, obviamente, você só poderia florescer esta civilização se você tivesse produção de alimentos, e hoje a gente olha para essa mesma região, entre o Rio Tigre e o Eufrates, e basicamente, essencialmente, é uma região desértica onde as guerras a água é disputada em guerras. Né? Então, a suscetibilidade é muito diferente de região para região. E é muito difícil hoje para os modelos climáticos fazerem previsões sobre a capacidade agrícola no futuro, porque isso a ciência ainda não consegue ter todas as variáveis para fazer previsões seguras de onde nós vamos poder crescer alimentos no futuro, e você deu um bom exemplo com a região da Mesopotâmia. Bem, se eu puder, uma outra pergunta rápida, não sei se assim, essa questão, né, de fazer assim, o aquecimento global é uma coisa que a gente não pode resolver sozinho, né? Então é a questão de você conseguir fazer as pessoas cooperarem para resolver um problema de longo prazo que a gente não vê as consequências, né? A gente está vendo que na pandemia é difícil fazer as pessoas cooperarem com uma coisa de curto prazo, né? Então tem esse problema aí relacionado ao problema do bem comum. Assim, tem pessoas que acham que em algum momento a gente vai, né, assim, acreditar que as pessoas vão fazer isso, e tem gente que acha que tem que usar o mercado mesmo, né? Tipo, tem essas soluções de mercados de carbono, não sei o que lá. Me parece que não sei, a minha impressão de longe é que, do lado fica alguns cientistas muito utópicos, achando que as pessoas vão se colaborar, do outro lado fica lá o pessoal de Davos, que tem o dinheiro e a ganância que vai resolver isso, e não a boa vontade. Se você queria comentar um pouco o que você acha, você que vive mais isso. Tiago, o furo do teu raciocínio é o seguinte, não são as pessoas. Nós passamos da etapa onde as soluções podem ser dadas por ações individuais. Nós precisamos de políticas públicas. Tá? Eu sempre dou exemplo, quando eu dou palestra aqui em São Paulo, vem um sujeito do Greenpeace e diz, não, mas eu ando de bicicleta, eu tenho minha pegada de carbono muito baixa. Eu falo, olha, legal que você anda de bicicleta, vai fazer muito bem para a tua saúde, mas se os outros 7,7 milhões de automóveis de São Paulo saírem à rua, desculpa, a sua contribuição é muito pequena. Tá? Então, nós passamos da época onde soluções individuais possam dar alguma ajuda significativa. Nós precisamos de políticas públicas. Na pandemia foi a mesma coisa. Se você não tem um governo, né, que dá orientação, tem uma política pública importante, dá orientação para a população, faz campanhas em rádio e TV, como foi feito na Nova Zelândia, por exemplo, né, a população vai atrás. Agora, se depende de eu usar máscara ou não usar máscara, não há pandemia que vai ser controlada, não é mais uma situação de controle individual. A questão é coletiva e a questão é de políticas públicas. Tá? Nós passamos da época onde ações individuais, na minha opinião, poderiam ajudar a mitigar as mudanças climáticas e outros problemas graves que a gente tem, que são de aspecto global. Mas os próprios governos sozinhos também, quando eu falei indivíduo, talvez eu referia mais aos governos e países, né? Como estimular os países a entrarem nisso, né? Mostrando para eles que eles podem ter lucro com o mercado de carbono, ou também convencendo eles que é a solução. Veja, assim que os países começarem a perceber e deixarem de ser influenciados muito mais pelas indústrias e pelo capital e pelo sistema financeiro, e muito mais pelo interesse da população que eles deveriam representar, aí a gente pode ter um turning point. Tá? Então, hoje, por exemplo, né, você vê vários governos, no caso dos Estados Unidos, Trump respondia à indústria do carvão, ele estava pouco se lixando para os interesses da população como um todo. Né? Você tem no Brasil um Congresso Nacional dominado por quem? Por ruralistas, dominados por pessoas que têm interesse, na verdade, em surrupiar terras que pertencem à nação, terras públicas, e esse é um processo na Amazônia, esse é um processo que está ocorrendo em larga escala. Né? Então, a qualidade da democracia tem muito a ver também
sobre as possíveis soluções que a gente possa ter para essa questão, e aí entra nisso que você está falando do papel dos governos. Legal, obrigado, Paulo. Então, agora a gente vai voltar para o chat. A gente está na pergunta do Gabriel. Ele perguntou se eu poderia resumir como funcionam os modelos, como o senhor mostrou, para saber como seria o mundo sem a Amazônia. Ah, muito legal. Esses modelos são impressionantes. São modelos onde, como qualquer modelo matemático, né, são modelos onde você parametriza o funcionamento do planeta, o balanço de radiação, o uso do solo, a atmosfera, os ecossistemas terrestres, o acoplamento com o balanço de carbono, a fotossíntese, os oceanos e assim por diante. Então você imagina você botar tudo isso, todas as equações que governam isso daí, num modelo matemático único, né? Esses modelos existem, o Brasil até construiu um deles aqui no INPE, tá? E o IPCC trabalha com 28 modelos diferentes ao fazer a sua previsão, né? As suas previsões, só que esses modelos, sinceramente, são muito limitados. Em que aspecto? Porque a ciência ainda conhece talvez 10 ou 15% dos fatores que controlam cada um destes processos. Segundo aspecto, esses modelos eles têm uma resolução espacial da ordem de 10 a 50 quilômetros. Tá? Então, eles conseguem reproduzir, digamos assim, as equações termodinâmicas, balanço de energia, fluxo de água, numa resolução, digamos, da ordem de 100 quilômetros. Quando você quer modelar o aparecimento de uma chuva ou de uma nuvem, né, você tem que parametrizar esses fenômenos subgrid, como a gente chama, tá? Que estão dentro de cada célula desses modelos. E isso é muito limitado ainda. Tá? Uma iniciativa da Comunidade Econômica Europeia, no ano passado, pretende fazer o que a gente chama um irmão gêmeo da Terra feita no computador. Então, para isso, eles vão investir 3 bilhões de dólares, construindo alguns dos maiores supercomputadores do planeta, para fazer essa simulação, mas com resolução espacial realista e com os processos que a gente conhece como um todo. Isso é uma tarefa gigantesca, extremamente difícil, mas absolutamente necessária se a gente quiser que os modelos climáticos possam orientar as políticas públicas necessárias para fazer a transformação que o nosso planeta precisa no uso dos nossos recursos naturais. Então, é uma área de pesquisa fascinante, muito interessante, que envolve matemática, física, química, biologia, ciências sociais, economia. Imagino a dificuldade que é juntar tudo isso num modelo único representando o planeta como um todo. Mas vale a pena o esforço. Fantástico. E aí a pergunta do Roberto Linares: quais parâmetros são medidos pelos satélites? Desculpa interromper. Por favor. Desculpa, Paulo, desculpa, Rodrigo. Vai lá. Eu botei uma perguntinha curta, que eu estava vendo que o pessoal estava bem empolgado no chat, aí eu não queria perder a fila. Mas aí eu botei... Acho que a perguntinha foi tão curta e não reflete muito do que eu queria te perguntar, Paulo. Assim, eu gostaria de entender... bom, eu botei satélite, mas eu imagino que existem várias estações que medem diversos parâmetros, entre eles o CO2, oxigênio. Queria saber, assim, como é que essas medidas individuais, elas são coordenadas para montar um modelo, como os modelos que você estão apresentando. E, em particular, assim, o que eu estou tendo em mente, eu vi há 2 ou 3 anos atrás uma publicação da Nature sobre aquecimento dos oceanos, que depois teve que ser retratada. Bom, aí eu não lembro, assim, mas eu gostaria de entender como é que as medidas, elas são, se elas entram como input nessas simulações e como que é coordenado, porque, bom, um lugar deve medir em um tempo, o outro lugar deve medir em um outro tempo, então você tem snapshots diferentes, né? Obrigado, Paulo. Você já deu a dica, né? Isso não é nada trivial, né? Claro que esses modelos têm que ser inicializados com medidas, claro. Né? Então, os modelos são inicializados com concentrações de CO2 medidas por satélite, medidas por estação em solo. Quem coordena isso globalmente é a WMO, World Meteorological Organization. Então, os dados de cada uma
das centenas de milhares de estações meteorológicas, que o Brasil tem algumas centenas, os Estados Unidos tem milhares, vão para uma central em Genebra, eles compilam esses dados a cada 3 horas e disponibilizam esses dados para os modelos climáticos, que rodam continuamente. Então, eles estão permanentemente se realimentando com temperatura, etc. e tal. Isso do ponto de vista da rede meteorológica no solo. Do ponto de vista de satélite, você pode imaginar que isso é ainda muito mais complicado, né? Então, como vocês viram, nós temos 25, 30 satélites rodando em torno da Terra, medindo temperatura, concentração de CO2, metano, albedo de superfície, nuvens, precipitação, etc. e tal. Então, existe um sistema de data assimilation global, tá? Que compila todos esses dados de satélite e redistribui esses dados validados para o pessoal que trabalha com a componente de modelagem, tá? Apesar disso, de toda essa base de dados enorme, você cobrir o planeta como um todo, por exemplo, com medidas nos oceanos, você precisa ter a medida do oceano profundo. Fazer isso em tempo real não é nada trivial, então os modelos têm lacunas muito importantes nos dados. Tá? Infelizmente. Então, isso leva a limitações na precisão e na previsibilidade climática desses modelos. Eles têm incertezas enormes. Tá? Agora, a maior incerteza dos modelos climáticos não é nem na física dos modelos, é nos cenários de emissões. Por exemplo, há 10 anos atrás, ninguém poderia prever que um Trump seria eleito, iria revogar toda a legislação ambiental americana. Há 5 anos atrás, no Brasil, era difícil prever que um Bolsonaro ia ser eleito e começar um processo de crescimento de desmato da Amazônia e destruição de leis ambientais. Então, a componente socioeconômica e política é a maior incerteza desses modelos climáticos. Vocês imaginam como é difícil fazer uma previsão para a temperatura média do planeta daqui a 100 anos. Né? Tem incertezas? Tem. Agora, obviamente, a incerteza é inerente ao método científico e a gente tem que tomar ações, apesar dessas incertezas que estão sendo diminuídas com o tempo, com o aprimoramento tanto dos modelos quanto das observações. Legal. Agora também a pergunta do André, você já comentou bastante sobre isso, mas se quiser explorar um pouco mais, a pergunta: como abrir a mente dos nossos governantes sobre esses pontos? Existe luz no fim do túnel? Olha, existe. Eu acho que a luz do fim do túnel está começando a aparecer por causa que a situação climática está tão grave e a pandemia acelerou essa percepção. Né? A pandemia do Covid-19 mostrou que a vulnerabilidade da nossa sociedade e, na verdade, de quem ganha dinheiro com a nossa sociedade é muito maior do que a maior parte das pessoas imaginava. Né? Então, eles estão começando agora, vocês veem os relatórios do World Economic Forum, é muito interessante ler esses relatórios, porque são relatórios feitos por economistas que querem continuar ganhando dinheiro e ver riscos nas mudanças climáticas. Então, por exemplo, investimento na indústria do petróleo foi reduzido em 30% esse ano comparado com anos anteriores. Então, a gente está vendo uma mudança no sistema econômico global que, obviamente, controla o sistema político como um todo. Né? Quanto tempo isto vai durar? Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, mas a COP26, que vai ocorrer em Glasgow na primeira semana de dezembro desse ano, vai ser chave. Por quê? Porque a COP23 vai discutir uma proposta com o apoio dos Estados Unidos e da Europa, de fazer as obrigações, os commitments do Acordo de Paris que sejam obrigatórios. Então, se o Brasil se comprometeu a reduzir o desmatamento a 0 em 2025, isso que era um palpite
pode vir a ser obrigatório. O grande problema é que nós não temos governança para isso. Quem vai punir o Brasil se o Brasil não cumprir as suas metas? Quem vai punir os Estados Unidos ou a Alemanha se a Alemanha e Estados Unidos não cumprir as suas metas de redução, como não vão cumprir, né? Então, são desafios enormes para a nossa sociedade que nunca teve um pepino tão grande na sua mão para resolver. De acordo com o Vinícius aqui, agora o Rubens levantou a mão depois que a Andréia botou a pergunta. O Rubens. Então, boa tarde, Paulo. Você começou falando de 3 temas, pandemia, biodiversidade, e depois se concentrou na emergência climática, e ficou bem claro que são temas em que a ciência é extremamente necessária para abordar. Mas mais do que a ciência, todos esses temas, principalmente o último, a necessidade de uma abordagem multidisciplinar. Mas nós somos aqui de um departamento de física, e então a gente fica assim, nós como físicos, qual é o nosso papel? E principalmente, aqui vem assim, se eu tenho alguma reflexão sobre que mudanças na formação dos nossos alunos nós deveríamos pensar para que essa questão da multidisciplinaridade, um físico tivesse uma formação que pudesse atuar de maneira profícua? Ou será que isso é uma questão pessoal para aquele aluno e aquele professor que tenha um direcionamento para essa área, e os nossos currículos atuais, de forma geral, estão bem adaptados, e ficaria só por uma questão pessoal mesmo, de cada um buscar complementar a sua formação? Rubens, excelente pergunta, né? E, obviamente, a resposta não é muito fácil. Em primeiro lugar, a nossa estrutura universitária é inadequada para a gente resolver as grandes questões da nossa sociedade, particularmente no Brasil, tá? Na USP, um aluno meu tem que brigar para conseguir fazer um curso de pós-graduação na matemática, no Instituto Oceanográfico, na meteorologia e assim por diante, porque a CPG do Instituto de Física da USP pode achar que aquele curso não faz parte da física, do currículo de um físico, né? A gente tem que parar com isso. A gente tem que fazer ciência, a gente não tem que fazer física. Este é um ponto fundamental. Tá? A gente precisa parar de olhar a ciência em caixinhas estanques, tá? Física, química, biologia, porque obviamente a gente não vai levar a lugar nenhum. Inclusive as grandes descobertas hoje são muito em áreas interdisciplinares, né? Então hoje, se você olhar os papers da Science de destaque da Nature, você vai ver que 90% deles são em áreas interdisciplinares, né, envolvendo às vezes engenharia, às vezes física, química, biologia e assim por diante. E eu acho que a universidade não tem uma estrutura adequada para isso. Então nós vamos ter que reformar a universidade como um todo. A universidade com as suas caixinhas feitas com os catedráticos que da década de 60 montaram os departamentos. Gente, isso não funciona mais. Isso já era, né? Agora, por que eu digo que isso especialmente ocorre no Brasil? Vai ver lá fora como é que é Harvard. Harvard cria 10 ou 12 departamentos novos a cada ano e fecha 10 ou 12 departamentos que já eram na ciência que eles faziam, que já não tem mais perspectivas. No Brasil, você não vê isso acontecer. O dinamismo da universidade é praticamente zero. Para você fechar um instituto que já não faz mais a ciência que deveria fazer, é um parto. Às vezes, fechar um laboratório que já não tem mais condições de sobreviver, é um parto. Isso tem um custo para a sociedade que eu acho que a universidade tem que mudar a sua maneira de funcionar. Em Harvard, qualquer aluno pode fazer qualquer curso. Eles estimulam que um aluno de física vá fazer um curso na economia. Agora, vai fazer isso na USP. Você só vai arrumar dor de cabeça. Então, nós temos, sim,
que mudar a nossa universidade e adequar ela mais aos interesses da sociedade e não aos interesses de um docente, de um professor titular ou de uma agência de fomento ou coisas desse tipo. Então, a universidade vai ter que evoluir para dar as respostas que a sociedade precisa. E essas respostas estão em um trabalho muito mais interdisciplinar, na minha opinião. E isto é um movimento que lá fora do Brasil já está fazendo. O Instituto Max Planck fecha 10 a 12 institutos todo ano e abre outros. Claro, porque a ciência é muito dinâmica, muda rapidamente, as necessidades da sociedade mudam e assim por diante, né? E vocês olham o perfil dos institutos que são formados. Em geral, são institutos multidisciplinares. Max Planck não vai fazer um instituto de física, vai fazer um instituto de nanotecnologia aplicada à biomedicina, por exemplo, tá certo? Então, se você olhar a nossa universidade no Brasil, posso falar pelo menos da USP, está 30 anos atrasado com o que se faz lá fora, basicamente por cada um querer defender o seu próprio feudo, e a gente está cheio de ver laboratórios que não têm a menor condição de fazer ciência competitiva mais, competitiva internacionalmente, porque aquela área já não tem mais o que descobrir, já não tem o que fazer, mas eles têm 10 técnicos, 4 docentes que estão esperando para se aposentar ou coisa desse tipo. A universidade tem que ser mais dinâmica, eu acho, né? E o que você tocou é um ponto crítico. Então, naqueles 6 desafios que a gente tem para desenhar o mundo em 2050, ou os 19 Sustainable Development Goals, você só faz aquilo, você não faz dentro do Instituto de Física, separado da química, da biologia, das ciências sociais e da economia. É muito mais difícil fazer ciência assim? Não há dúvida. É muito mais complicado? É. Eu falo pela minha própria carreira. Pensa que foi fácil 30 anos atrás convencer o pessoal da física que trabalhar com física aplicada ao meio ambiente dava futuro? Olha, hoje eu publiquei 26 papers na Science e na Nature. Dá futuro? Dá. Dá sim. É difícil? É muito mais difícil formar alunos interdisciplinares, com alunos fazendo curso na biologia para entender o que é fotossíntese, na meteorologia para entender a dinâmica atmosférica. É muito mais difícil. Mas a gente está muito mais próximo de dar as respostas que a sociedade precisa, eu acho, e isso acontece em geral para todos os grupos interdisciplinares. Então, eu acho que essa evolução que a universidade vai ter que seguir. Obrigado. Paulo, a gente ainda tem 4 perguntas no chat, já estamos batendo meio de 40, pô, fica à vontade, com você. Vamos lá, vamos responder as 4. Tá bom, então a próxima aqui, o Caio perguntou sobre governança. Como nossa comunidade, em particular a SBF, poderia contribuir para divulgar o problema para o público em geral, articular ações para o enfrentamento das mudanças climáticas? Olha, tocou num ponto também crítico, que é a população só vai se engajar se muito mais cientistas trabalharem mais com a questão da divulgação científica, né? Obviamente, a gente tem que fazer a ciência que todos nós produzimos, nas suas várias áreas, mais próximo da população. E eu acho que o Brasil está avançando significativamente nisso. Há 10 anos atrás, você não via uma disseminação da ciência, eu acho, como a gente está vendo hoje. Muita gente se preocupando com divulgar a sua ciência, muito mais veículos, né? Jornal de Ciência Hoje, revista FAPESP, com muito mais circulação do que tinha há 10 ou 20 anos atrás. As pessoas na rua são curiosas por saber como é que a ciência está trabalhando a questão da pandemia, elas estão olhando, escutando o palpite da ciência do que deve ser feito, quais são os riscos, perigos para ela e assim por diante. Então, eu acho que a gente está sim numa trajetória, todo mundo pode achar que é muito lenta, mas é a dinâmica da sociedade, né? De uma aproximação
em geral com a ciência. A SBF, SBQ está trabalhando nisso daí, e eu acho que está no caminho certo. A gente tem que fazer a ciência chegar cada vez mais, não importa qual área científica, não importa os meios que você use, redes sociais, jornais, artigos, falar na televisão e assim por diante. Eu vejo que nós estamos intensificando esse movimento, e isso é uma coisa muito boa, tanto para a ciência, porque a sociedade começa a ver, opa, sem ciência nós vamos continuar exportando minério de ferro e exportando soja e não ter nenhum benefício do ponto de vista da sociedade como um todo. E esse não está sendo mais ainda visto como um bom caminho. Então a ciência, a disseminação da ciência para a sociedade é absolutamente estratégico para a gente. E a gente tem que ter muito mais mecanismos na FAPESP, na FAPERJ, no CNPq, de intensificar a disseminação da ciência em todas as áreas de conhecimento, incluindo na física, claro. Pode seguir aqui o próximo, o Gabriel, pergunta de estudante de graduação, que é sempre bem-vindo. Um aumento significativo da demanda por carros elétricos não elevaria consideravelmente a demanda por energia elétrica, de modo a elevar globalmente a emissão de gases de efeito estufa ocasionado pelos termoelétricos? O mundo estaria preparado para mudar radicalmente as formas de produção de energia? Boa pergunta, Gabriel. É evidente que você vai ter que ter a transição para veículos, de motores a combustão interna para veículos elétricos está feita. Ponto. Não há volta. Primeiro porque a eficiência de um carro com motor a gasolina ou a etanol, comparado com motor elétrico, é absolutamente ridículo, né? Então, felizmente, finalmente, nós vamos fazer essa transição elétrica. A GM anunciou isso, a Volkswagen anunciou isso, a Califórnia não vai mais vender veículos a combustão interna no seu território a partir de 2030, a Alemanha tem uma previsão similar, ou seja, a transição não tem volta. Agora, você tem razão, no sentido de que a gente tem que fornecer energia para esses automóveis, utilizando basicamente energias que não emitam gases de efeito estufa, em particular energia eólica e energia solar. Isto é possível, mas veja que isso vai requerer um redesenho completo do todo o nosso sistema de geração e distribuição de energia, que não se faz em 5 ou 10 anos. Isso não é uma tarefa trivial, mas é uma tarefa absolutamente necessária. Agora, além disso, trocar um automóvel a gasolina por automóvel elétrico é só metade do caminho. Nós temos que ter sistemas de transporte público da população também com baixa emissão. Um ônibus elétrico hoje, você tem emissão zero, melhora a poluição do ar, melhora a poluição sonora, melhora o conforto da população e é muito mais eficiente no uso da energia, né? Então, você tem que investir também em transporte coletivo. Transporte individual no futuro, na minha opinião, com 10 bilhões de pessoas no planeta, vai ser uma coisa do passado, né? Ninguém vai olhar para aquelas fotografias de congestionamento com 7 milhões de automóveis numa cidade que nem São Paulo e falar, meu Deus, como aqueles caras eram primitivos, né? Eu acho que vai ser mais ou menos desse jeito. Então, a transição para veículos elétricos é uma transição sem volta, claramente, até a indústria demorou, mas chegou nessa questão, e nós vamos ter que, obviamente, descarbonizar toda a geração de energia elétrica. Inclusive, existem novas questões que acho que é interessante. Você pode usar, por exemplo, as baterias dos automóveis elétricos como sistema de armazenamento da grade, do grid. Tá? Então, isso resolve um dos grandes problemas, que é a questão da intermitência. Então, você carrega o seu carro, por exemplo, no seu escritório, à noite você pluga o seu carro na rede e a rede gerencia, por exemplo, o armazenamento de energia na tua bateria, que se ele tiver alta, ele passa essa energia para a grade. Então, tem soluções desse tipo que estão sendo investigadas e que são muito promissoras.
próxima, o Paulo Cioli pergunta da pandemia, como ela tem alterado a emissão de gases nos últimos meses. Olha, a pandemia reduziu as emissões de CO2 por razões óbvias, né? A restrição à circulação, a aviação global reduziu quase 35% nas suas emissões de gases de efeito estufa e nós tivemos, sim, uma redução. O slide que eu mostrei do Global Carbon Project foi uma compilação feita na semana passada, na verdade, que calculou a redução em 7%. Tá? É um avanço enorme, é a primeira redução de emissão de gás de efeito estufa desde a década de 50. Tá? Então, esse é o caminho que a gente vai ter que ir, mas, por outro lado, olha o impacto socioeconômico que teve essa circulação. Né? A gente precisa reduzir as emissões, mas também reduzir o impacto socioeconômico, porque a atividade econômica hoje é muito dependente do setor de transporte e, obviamente, do setor de geração de eletricidade, né, por queima de combustíveis fósseis. Então, nós vamos ter que mudar o nosso modo de transporte, nosso modo de produção e nosso modo de uso de energia. Nós já estamos indo nessa trajetória, uns países mais, como a Noruega, como a Nova Zelândia e assim por diante, outros países menos, como é o caso do Brasil. Mas isso, em uma economia globalizada, eu acho que esse caminho é sem volta. Vai demorar uns 20 ou 30 anos, mas daqui a 30, 40 anos nós vamos olhar para trás e falar, nossa, aqueles automóveis que a gente usava era um absurdo, né? Você tem 2 toneladas de ferro sendo utilizado para transportar uma pessoa de 80 quilos, quer dizer, não faz o menor sentido você ter isso do ponto de vista de eficiência energética. Isso vai mudar. E aqui chega a última, então, pergunta / comentário do Daniel Tasco, sobre governança também. Então, ações isoladas, individuais, de fato, são pouco efetivas. Eu, como indivíduo, posso diminuir o tempo de banho em 30 segundos, enquanto 70% da água doce é utilizada na agropecuária e outros 20 tanto na indústria. Como indivíduo, posso fazer um esforço para reciclar meu lixo, quando eu tenho um posto de coleta distante da minha casa, eu consumir menos plástico. Apenas ações governamentais podem mudar esses hábitos de forma efetiva. As pessoas tendem a fazer o que é fácil. E eu até complemento aqui também, eu comparando com um colóquio que você deu na UFPR, que eu assisti por acaso, eu senti falta de uma discussão sobre a questão da agropecuária, do consumo de carne, né, porque o metano é muito grave. Então, tem a ver com isso, né? Adianta muita coisa se todo mundo reduzir o consumo de carne? Até que ponto? Enfim. É uma boa questão, só isso já dá um debate para um colóquio inteiro, né? Ele parte que é o seguinte, nós vamos ter que ter mudanças comportamentais, né? Em parte, em alguns sentidos, isso já está ocorrendo. Por exemplo, você pega eu e meus amigos, eu olho, a gente comia muito mais carne, não sei quanto a vocês, há 10, 20 ou 30 anos atrás do que a gente come hoje. Então, muita gente mudou a dieta. Sabe qual é o problema? O problema da questão da carne são 2 bilhões de africanos que não têm renda para ter acesso à dieta de alta proteína. Tá? Veja na China o que aconteceu. Assim que os chineses começaram a aumentar de renda, a primeira coisa que eles fizeram foi comer mais carne. Ter dieta com maior conteúdo proteico. Tá? Isso também vai acontecer na África, onde você tem 2 bilhões de pessoas passando fome. A hora que essas 2 bilhões de pessoas puderem comer carne, não há a menor dúvida, elas vão comer. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, não há tecnologia ainda para reduzir as emissões de metano do gado. Tá? A Embrapa está pesquisando isso, muitas empresas estão pesquisando isso, mas sem sucesso até o momento. Ninguém consegue reduzir a atividade de bactérias no rumen do boi para reduzir as emissões de metano da agropecuária, que são emissões significativas globalmente falando. Né? Então, você vai ter que ter políticas públicas de, por exemplo, o preço da carne no Japão é quase 6 vezes o preço da carne aqui no Brasil. Então, eles controlam muito a questão do consumo pelo preço.
né? Só que, obviamente, isso é injusto com a população de mais baixa renda, que hoje não tem acesso à carne e poderia continuar a não ter acesso à carne no futuro. Então, veja, são questões muito complexas, que envolvem questões socioeconômicas importantes, né? Agora, que eu acho que no futuro nós teremos dietas mais, digamos, menos carregadas no uso de produtos animais, eu acho que não há a menor dúvida, eu acho que isso é uma tendência que já está ocorrendo nos Estados Unidos, na Europa e também em parte no Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, obviamente, que eles continuam doidos por churrasco, né? Lembra, na minha época de estudante, o grande feito é você ir num rodízio de churrascaria e comer 2 quilos de carne numa noite. Isso hoje é impensável, por exemplo, né? Então, já estão mudando esses hábitos, mas nós vamos precisar de políticas públicas para mudar isso de uma maneira ainda mais intensas. E, de novo, eu enfatizo a questão de que ações individuais vão começar a ter cada vez menos impacto. A gente precisa de políticas públicas, precisamos de governos responsáveis que possam olhar para o futuro da sociedade como um todo e não o interesse, por exemplo, da JBS ou o interesse da Swift ou o interesse de um particular produtor de carne, né? A gente vai chegar lá. Nós vamos evoluir politicamente, nós vamos evoluir como sociedade para que a gente possa realmente ter governos que nos representem, melhorando a qualidade da nossa democracia e não represente interesses que às vezes eles não podem sequer confessar, seja interesse de indústria de armas, seja interesses da indústria da carne, sejam desmatadores, seja companhias de mineração como Vale ou assim por diante. Eu acho que isso também passa pelo aprimoramento do nosso sistema democrático como um todo e nós vamos chegar lá. Eu acho que estamos trabalhando para isso. Maravilha, Paulo. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pelo tempo com as perguntas, por trazer todas essas questões. Ao Vinícius aí de volta. Também. Eu peço perdão que eu caí. Aí, quando eu perdi o chat, por sorte a comissão, o Rodrigo também pegou e assumiu, porque eu perdi o chat, eu não ia poder fazer as perguntas. Aí, bom, eu queria agradecer você, Paulo, pessoalmente, porque você sempre se mostrou solícito desde o primeiro contato, por essa... Claro. Por ter dado esse coloca aí pra gente, tá bom? Agradecer muito o Rodrigo, que assumiu a bucha aí também, tá bom? Eu é que agradeço, gente, foi um debate muito legal, em particular a questão do Rubens, que levantou o papel dos físicos, papel da SBF, você vê que essa preocupação está na cabeça de mais e mais e mais gente, né? Então eu acho que esse é o caminho. A gente está andando nesse caminho, cada um fazendo o seu trabalho na sua disciplina. Vamos melhorar a universidade, fazer mais trabalhos interdisciplinares até a gente realmente conseguir atender os anseios da sociedade, que é o nosso objetivo final de todos nós. Para isso é que a gente trabalha incessantemente fazendo pesquisa. Tá joia, gente? Então, super obrigado pelo convite. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade da gente falar e podemos falar no futuro quando tiver outros tópicos relevantes para a gente discutir, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente.